Os atores mexem com nossas emoções, nos fazendo rir ou chorar. Com isso, podem ganhar muito dinheiro e fama, que esquecem como se comportar no mundo real ou se conectar com pessoas. Você ficará surpreso com as exigências de atores como Tom Cruise, Marlon Brando e Wesley Snipes durante as produções, ou não tão surpreso. Compilamos uma lista de atores que as exigências eram tão insanas no set que não dá pra ficar calado. Tom Cruise. Apesar da má publicidade nas últimas décadas, Tom Cruise é fera! Além de seus talentos de ator, ele é comprometido com seus papéis, que realiza várias acrobacias insanas. Na série Missão Impossível, ele escalou o edifício mais alto do mundo, dirigiu uma moto em alta velocidade, executou um salto real em queda livre de um avião e aprendeu a pilotar um helicóptero, fazendo acrobacias que batem pilotos experientes. Tom Cruise é louco! Tudo para entreter as massas, seja pulando em prédios, escalando montanhas ou pendurado em algum veículo aéreo, Cruise quer garantir seu conforto, então usa o infame fio dental. Isso mesmo, Tom Cruise usa calcinha, mas não apenas tangas. Não, o senhor Tom Cruise tem uma ampla variedade de fios dentais feitas especialmente para lhe dar o máximo de conforto e flexibilidade para realizar todas essas acrobacias incríveis. Então é assim. Fica a dica aí, galera. Calcinha. Mas salvando o mundo tantas vezes quanto Tom Cruise salvou, use as roupas de baixo que quiser. Uma Thurman. O que Uma Thurman quer, Uma Thurman tem. Você viu que o Bill? Essa mulher é sangue no zóio. Ninguém vai querer encará-la na katana. Precisamos dos braços para segurar o celular. E várias produções cinematográficas levaram a sério as habilidades de katana dela porque aceitaram seus pegadinhos. Durante as filmagens de Heloise em Paris, ela pediu que ninguém do elenco usasse roupas mais chamativas que ela. Mas ela não para por aí, querido espectador. Não! O contrato de Uma Thurman em Heloise em Paris também ditava que ela podia vetar quaisquer decisões tomadas por seus colegas de elenco e até pelo diretor do filme. Não a questione, muito menos a katana dela. George Clooney. George Clooney parece que não envelhece. Isso levanta a questão. Ele é realmente humano? Talvez nunca saibamos, mas o mundo sabe que Clooney é um ator fenomenal, especialmente quando ele interpreta o Batman. Brincadeira. Não, parei. Sério, a carreira de Clooney deixaria qualquer ator com ciúmes. Ele já fez dramas como Os Descendentes, comédias doidas como E aí, meu irmão, cadê você? E roteiros suaves como 11 Homens e um Segredo. Até interpretou uma raposa de stop motion na maravilhosa adaptação de Roald Dahl de Wes Anderson, o fantástico Senhor Raposo. Existe algo que Clooney não pode fazer? Só que ele não consegue trabalhar num set de filmagem sem o espaço de trailer mais luxuoso do planeta. Lembra de Gravidade do Alfonso Cuarón, no qual Clooney e Sandra Bullock interpretaram astronautas tentando sobreviver? Clooney apareceu por um curto período, mas isso não impediu das suas exigências insanas. Ele não apenas insistia em ter uma quadra de basquete e um jardim ao lado do seu trailer, mas também insistia em ter uma cabana na praia. Uma cabana de praia. Por que ele precisa de tudo isso? Só supomos que ele ainda sofre com o fiasco de Batman e Robin e só esses itens lhe trazem conforto. Ou isso ele é louco, provavelmente ambos, mas ei, quem somos nós para julgar o melhor Batman da história? Marlon Brando. E falando em loucura, não estamos dizendo que Marlon Brando não era um dos grandes, ele era. De Um Bonde Chamado Desejo e Sindicato de Ladrões a O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, o cara fez performances incríveis e icônicas, mas às vezes ser um dos atores mais talentosos e requisitados do planeta resulta em um comportamento deplorável e absurdo. Brando sabia que ele tinha a pinta de ator, ele sabia que era o cara, e isso fez ele realizar as coisas mais bizarras que já ouvimos falar. Você deve saber que o cara exigiu que colocassem cartazes nas câmeras ao seu redor para não precisar memorizar suas falas. Ele também era conhecido por ficar no set sem calça para cenas em que a metade inferior do corpo não aparecia. Por que não? Ele também fez grandes exigências na sua aparição no Super-Homem de Richard Donner. Ele recebeu 3 milhões e 700 mil dólares por seu breve papel, além de quase 12% da bilheteria. Marlon Brando sugeriu ao diretor que o personagem, o pai do Super-Homem, Jor-El, aparecesse como uma mala ou um pão. Por mais interessante que fosse, agradecemos que Donner tenha convencido Brando a fazer diferente.
Mas as histórias mais bizarras vêm da produção A Ilha do Dr. Moreau. Brando fez exigências ridículas, como usar um balde de gelo na cabeça e forçar a produção a incluir seu amigo, um anão, em todas as cenas em que Brando esteve. Faremos um vídeo para responder se o anão tinha ou não que usar calças no set se Brando não as estivesse usando. Val Kilmer. É a hora certa para falarmos de Val Kilmer, a co-estrela de Brando em A Ilha do Dr. Moreau, mais um melhor Batman do planeta. Senhor Bola Fora Kilmer é um dos poucos atores que competem com Brando em termos de bizarrice no set. Como Brando, o comportamento inadequado de Kilmer foi por se achar. Sabe quando pensa que é, quando não é? É ele. Durante as filmagens de A Ilha do Dr. Moreau, Kilmer ficou com uma reputação odiável. Não foram apenas xingamentos e abuso verbal. Dizem que ele queimou um membro da equipe com cigarro. O diretor do filme, John Frankenheimer, só tinha coisas terríveis a dizer sobre o trabalho com Kilmer. Há duas coisas que nunca vou fazer em toda a minha vida, disse Frankenheimer: escalar o Monte Everest e trabalhar com Val Kilmer de novo. Até Marlon Brando comentou dizendo que Kilmer estava confundindo seu talento com o tamanho do salário. O diretor de Batman Eternamente, Joel Schumacher, também entrou na conversa chamando o ator de infantil e impossível. Schumacher até brigou com Kilmer no set. Em 1996, Schumacher disse à Entertainment Weekly: ele se comportou mal, era rude e inapropriado. Fui forçado a dizer que isso não seria mais tolerado. Depois tivemos 2 semanas em que ele não falou mais comigo. Foi uma bênção. Caramba, parece que Kilmer não vai tomar o prêmio de melhor Batman de Clooney tão cedo. Talvez os dois possam falar de Batman na cabana de praia de Clooney. Não temos roupa íntima para oferecer a duplinha, mas a oferta é boa. Batman e Batman eternamente na cabaninha. Ben Affleck. A carreira de Ben Affleck começou bem, com Jovens Loucos e Rebeldes e Gênio Indomável, mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, ele teve uma queda. Ele estrelou Contato de Risco e Demolidor no mesmo ano. É incrível que ele ainda esteja de pé, mas graças a fortes esforços de direção, como Medo da Verdade, Atração Perigosa e Argo, além de performances impressionantes, a carreira de Ben Affleck se recuperou. Mas Affleck é de fazer exigências que só uma grande estrela de cinema faria. Veja Garota Exemplar, por exemplo. Filme bem consolidado, certo? Dirigido por um dos grandes diretores, David Fincher. Affleck ajudou Fincher com algumas das escolhas de elenco. Foi uma sugestão. Affleck pediu a Fincher para escolher a modelo Emily Ratajkowski no papel da personagem com quem Affleck está tendo um caso. Ratajkowski tinha acabado de fazer uma aparição seminua no videoclipe de Blurred Lines de Robin Thicke, mas temos certeza de que isso não influenciou Ben Affleck a querer ela no filme. Não, nem nada a ver. E quer outra bizarrice de Affleck? Affleck se recusou a usar um boné dos Yankees em uma das cenas de Garota Exemplar. O cara é fã do Red Sox e considerou usar o boné uma traição. Isso interrompeu a produção por dias. Affleck sabe escolher suas prioridades. Vamos torcer para que, quando Clooney e Kilmer convidarem Affleck para a cabana de Batman Beach, eles não usem bonés dos Yankees. Shia LaBeouf. Seríamos negligentes se não colocássemos Shia, nome difícil de falar, LaBeouf nessa lista. LaBeouf é outro ator cuja carreira começou forte e se tornou um obstáculo devido às lutas pessoais de LaBeouf. Felizmente, ele parece estar em ascensão, realizando trabalhos em filmes como Running Boy e The Peanut Butter Falcon. Veja um exemplo. No meio de sua turbulência existencial, LaBeouf estrelou o filme de David Ayer, Coração de Ferro. O filme fala de tropas e tanques americanos na Alemanha nazista durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial e co-estrelam Brad Pitt, Logan Lerman e Michael Peña. É um ótimo elenco, mas ninguém se dedicou tanto ao papel quanto LaBeouf. Ele estava determinado a entender a mentalidade de um artilheiro de tanques da Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, ele se recusou a tomar banho. Seu raciocínio era de que seu personagem não teria acesso à água limpa nessas circunstâncias particulares. E ele teve um dente arrancado e decidiu abrir uma cicatriz no próprio rosto com uma faca, porque ele achou que a maquiagem não era realista o suficiente. Você tem que admitir, o cara é comprometido com o trabalho, talvez até demais. Jim Carrey. Jim Carrey é conhecido por zoar no set. Imagina atuar com ele em uma comédia e passar por uma cena sem estragar, sem rir. Quem faz isso merece um Oscar. Estamos de olho em você, Jeff Daniels.
Carey começou sua carreira em comédias ridículas como Ace Ventura, Debbie Lloyd e O Máscara. No final dos anos 90, ele apareceu mais sério em filmes como O Show de Truman e O Mundo de Andy. Em O Mundo de Andy, Carey interpretou o lendário comediante Andy Kaufman, que era conhecido por suas peças polêmicas, desconcertantes, que inspirariam comediantes. Você é fã de Tim e Eric? Tem que agradecer a Andy Kaufman por isso. Carey levou a sério o retrato dessa lenda da comédia. Levou tão a sério que seguiu o método completo. Ele exigiu ser chamado de Andy durante a filmagem e causou todo tipo de frustração para o elenco e a equipe. Ainda mais bizarro, afirmou estar canalizando o espírito do verdadeiro Andy Kaufman. Na verdade, ele se encontrou com a família de Kaufman para conversar com eles como Andy, o que parece muito inapropriado. Se você está interessado em ver as travessuras de Carey, confere o excelente documentário Gene e Andy, disponível na Netflix. Gary Busey, outro ator como Val Kilmer, com uma carreira forte nos anos 80 e 90 e depois caiu na obscuridade na virada do século. Eles são parecidos, não são? Sério, eles são irmãos separados no nascimento. Devemos marcar um encontro para esses dois? Vamos apoiar usando a hashtag BillsKilmerReunion. Ah, Gary Busey, seus olhos selvagens e cabelo maluco é aterrorizante. O cara é doidão no set. A história estranha vem do seu filme de 2003, Quigley, um cachorro pra lá de humano, no qual interpreta um magnata dos negócios que morre em um acidente de carro e reencarna como um cachorro. Não inventamos isso. Procure, existe. Não, melhor, nem perca o tempo. No filme, o personagem de Busey acaba no céu. Mas Busey estava insatisfeito com o cenário dos céus, por quê? Porque ele sabe como é o céu. Em 1988, ele sofreu um acidente de moto que o deixou gravemente ferido e, nessa ocasião, ele disse ter estado no céu. Por isso, se recusou a fazer as filmagens até que o set fosse corrigido de acordo com as suas experiências. Ele até pediu que os espelhos fossem removidos porque o céu não tem espelhos. Quem diria? E pão, Busey? No céu tem pão? Ha! Wesley Snipes. E finalmente chegamos ao Wesley Snipes, o próprio Daywalker. Snipes teve uma carreira até promissora nos anos 90 e início dos anos 2000, mas com Blade Trinity as coisas pioraram. A terceira e última parte da trilogia Blade de Snipes é a pior de todas. A produção foi atormentada por todos os tipos de problemas, o comportamento de Snipes era um deles. Numa entrevista no DAV Club, o comediante e ator Patton Oswalt falou da experiência com Snipes no set. Segundo Oswalt, Snipes se recusava a sair do trailer e, quando saía, permanecia no personagem, respondendo apenas ao nome Blade. Assim, foi um substituto que apareceu em muitas cenas do filme no lugar dele. O que motivou o mau comportamento de Snipes? Parece que ele estava descontente com a escolha do diretor de produção David Goyer, que decidiu tornar tudo mais difícil, se recusando até a abrir os olhos para uma cena, obrigando na pós-produção usar efeitos digitais para abrir os olhos de Blade. Pena que efeitos digitais não melhorem a atuação, né, neném? Que tal, pessoal? Isso muda tudo o que você pensava e sabia sobre esses atores? Há outras histórias ridículas de atores que deixamos de mencionar? Diz pra gente aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para manter-se atualizado sobre o mundo do entretenimento aqui no Se Liga!